Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esta gravação, né? Eu sou Mônica Valéria dos Santos Machado, eu sou aluna do doutorado da Unesp, né, Universidade Estadual Paulista, do campus de Guaratinguetá, né, Faculdade de Engenharia e Ciências, do Departamento de Química e Energia no Laboratório de Combustão de Captura de Carbono, que é o LC3, do campus de Guaratinguetá, da FEG. Eu sou a aluna da professora Ivonete, a minha orientadora é a professora Ivonete, o meu co-orientador é o professor João Andrade de Carvalho Júnior, e a nossa dissertação de doutorado é uma análise sobre a mistura de gases, né? A gente está pesquisando a questão do gás natural e a substituição desse gás por um combustível renovável, né? Um gás natural renovável no caso a gente focou no biometano. Nesta apresentação que a gente montou para o 7º workshop de engenharia da faculdade, a gente vai fazer uma análise bibliométrica sobre a produção do biometano. A gente fez uma análise bibliométrica sobre a produção do, do biometano, né? Que ela foi realizada para elaborar uma análise detalhada de característica da produção do gás, né, do biometano, a partir de fontes renováveis. O biometano ele tem um destaque, né, fundamental na questão da produção de energia de fontes sustentáveis. A gente faz uma análise das características, né, e a produção dele, as fontes energéticas e suas aplicações potenciais. Quando a gente faz uma pesquisa sobre o biometano, a gente precisa verificar a qualidade desse gás, né, da produção desse gás, porque ela é fundamental para a sua utilização como uma fonte limpa de energia sustentável. Né? O objetivo nosso de fazer essa análise são possíveis cenários de melhoria de qualidade, né, da propriedade do gás, né, a propriedade física do biometano e as suas caracterizações. O mercado, que pode ser relacionado, né, se existe mercado para produção e principalmente a utilização de fontes de energias renováveis. Bom, os materiais e métodos. A gente utilizou a bibliometria, né, que é um estudo para verificar a quantidade de artigos que estão sendo publicados na produção de biogás. E a gente utilizou os dados da plataforma, da base de dados, né, da Scopus. E a gente verificou que após a gente fazer uma pesquisa, a gente priorizou a questão de gás natural, né, de produção de biometano no título do artigo, e a gente verificou após a gente fazer uma série de eliminações, né? Primeiro a gente colocou a questão da produção do biometano no artigo, no título do artigo, e aí a gente selecionou algumas bases. Então precisaria, no caso, após aplicar esses filtros, né, a gente achou uma quantidade de 140 artigos. Primeiro a gente colocou as áreas temáticas de energia química, ciências ambientais, engenharia química, né, conforme a nossa figura 1 aqui, que estão diretamente correlacionadas ao desenvolvimento de técnicas que permitem a utilização de gases renováveis ou do biometano. E a gente, conforme a figura 2 também e a figura 3, a gente verificou que, por exemplo, a gente tem alguns países que estão em destaque na questão da pesquisa de biometano, né? A China, por exemplo, ela aparece com 16 publicações
16% das publicações, depois vem os Estados Unidos com 15% das publicações, na sequência a gente tem a Itália com 14%, a Alemanha com 9% e a Espanha, né, com 8%. E aí, nesse caso, a gente verifica também que a gente não tem nenhuma publicação aqui no Brasil, né, quando a gente fez essa pesquisa e a gente determinou alguns temas específicos para ela. Então, esses países que a gente destacou aqui, eles representam 62% das publicações sobre o tema dessa figura, né, da nossa figura 2, por exemplo. E aí a gente elaborou um mapa da rede, né, que a gente usou o aplicativo Vozvir, né, e com esses dados a gente pôde observar que a gente tem alguns destaques nas palavras-chave, né, como metano, biometano, digestão aeróbica. Por quê? Porque quando a gente pesquisa, a maior parte dos artigos que aparecem, eles dão uma ênfase na produção do biometano através de digestão anaeróbica, né? Então, a gente percebeu que a pesquisa ela teve uma coerência a partir do momento em que a gente avaliou, né, as palavras-chave desses artigos e aparece exatamente a questão, né, de como é feita a produção desse gás, né? Então, a gente também chegou à conclusão, né, aliás, a gente aplicou um dicionário de palavras-chave, né, da palavra do Scopus, para poder conseguir achar essas palavras em destaque nos artigos que a gente fez, né? Então, com isso, a gente pode concluir que as fontes de produção de biometano, né, renováveis, elas representam uma solução bem promissora para atender as crescentes demandas, né, de energia, porque a gente tem aí muito consumo de energia e a gente não pode depender só de combustíveis fósseis para poder atender essa demanda. Então, é uma solução bem versátil, flexível e a gente tem aí uma questão de destaque na questão da produção do biometano, né, que ela é bem consistente, tem tido bastante pesquisas em relação a isso. Bom, aqui a gente apresenta uma parte dessa bibliometria, né, e faz um agradecimento deste trabalho, porque ele tem um apoio financeiro da ANP, FINEP, MCTL, né, através do programa do PRH 34, da FEG Unesp. Então, muito obrigada.